Dudu não é mais jogador do Palmeiras. Pessoal, infelizmente a notícia que a gente mais temia chegou. Aconteceu. O Dudu não é mais jogador do nosso Verdão. Pessoal, foram mais de 10 anos defendendo as cores do Palmeiras. O Dudu ele jogou 462 partidas. Ele fez 88 gols, sendo eles 49 dentro do Allianz Parque. Ele meteu 102 assistências e ganhou nada mais, nada menos do que 12 títulos. Números incríveis para um jogador dentro de um clube. Só que o mais importante de tudo isso, pessoal, é a alegria que o Dudu trazia para nós, torcedores do Verdão. A sintonia com ele, pelo menos a minha sintonia com o Dudu, começou a partir de 2015, naquela final da Copa do Brasil, na qual o Dudu meteu 2 gols na final contra o Santos, e demonstrando ali uma raça de guerreiro que eu nunca mais vou me esquecer. Eu nunca mais me esqueço do Dudu fazendo aquele gol sofrido, aquele gol guerreiro, e correndo para a torcida. Eu nunca me esqueço daquela cena. Ela sempre volta na minha memória. Obrigado, Dudu, por me proporcionar isso naquele dia e muitas outras vezes durante esses anos, durante esses 10 anos. Você foi incrível e fundamental em toda a ascensão de título do Palmeiras nesses últimos 10 anos. E eu valorizo isso e eu tenho certeza que toda a nossa torcida também. Acredite, você foi muito importante e nós agradecemos de coração por tudo que você fez. Obrigado, Dudu. Você foi incrível. Pessoal, o Dudu fez 462 partidas pelo Verdão. Se ele não tivesse se lesionado, ficado esse ano todo sem se lesionar, provavelmente ele teria batido 500 partidas. Porque eu lembro que nos anos anteriores o Dudu não se machucava. Saiu até uma matéria dele, eu acho que no Globo Esporte, falando sobre por que o Dudu não se lesiona. O que acontece? Como que é a preparação física do Dudu que ele não se machuca? Infelizmente a gente sabe que isso dura pouco tempo. O Dudu ele tem uma força física muito grande. Muito grande. Por isso que ele não se machucava antes. Então antes ele fazia quase todos os jogos da temporada. Infelizmente ele passou esse último ano aí machucado. Não teve como entrar. Então não teve como completar os 500 jogos dele para o Palmeiras. Mas ele teria completado se não tivesse machucado. Outro ponto. O Dudu meteu 88 gols no Verdão. Dentre esses 88 gols, pessoal, 49 foi dentro do Allianz Parque. Ele era o artilheiro do Allianz Parque aí até pouco tempo atrás. Agora eu acho que o Veiga passou ele, mas o Veiga não tem problema, porque o Veiga também é muito querido por nós. Mas se ele não tivesse se lesionado, provavelmente ele teria metido aí 100 gols, hein? Desses 88, ele teria pelo menos mais uns 12 gols entre 2023 e 2024, teria feito mais uns 12 golzinhos aí, eu tenho certeza. Eu torci tanto para ele fazer pelo menos um golzinho esse ano, depois que ele voltou de lesão, porque eu já tava sentindo que o Dudu ia embora. Depois daquela polêmica que ele teve, que ia pro Cruzeiro se não ia, com a nossa presidente falando, pode ir se quiser, vai, Deus, adeus, até vai logo. Pessoal, depois daquilo eu fiquei tão chateado. Fiquei tão chateado que eu torci tanto pro Dudu fazer um golzinho de despedida, porque eu sabia que nunca mais iria ver um gol dele. Então era a última oportunidade que a gente teria, porque ele iria embora e realmente, de fato, hoje concretizou a saída do nosso Bachola. Pessoal, 102 assistências nesses 462 jogos. Além dos seus 88 gols, ele contribuiu para mais 102 assistências. Esses números são incríveis. E nada mais, nada menos do que 12 títulos. Pessoal, 12 títulos é muito título. O Palmeiras ganhou muito nesses últimos anos. É inacreditável. Parece até mentira. Mas é inacreditável a quantidade de título que o Dudu ajudou a gente a ganhar. Eu não tenho certeza se nessa fonte que eu peguei essa matéria está contabilizando o título do Palmeiras da Libertadores de 2020, que o Dudu tinha ido para o Catar. Porém, eu acredito que o Dudu ele jogou os primeiros jogos dessa campanha. Agora, eu não sei se o Palmeiras contabiliza ou não quando o jogador sai. Eu sei que quando o jogador chega, pelo menos nas quartas de final ali, semifinal, mesmo que só jogue a final e seja campeão, contabiliza o título.
Porque ganha a medalha. Agora eu não sei se o Dudu ganhou a medalha simplesmente por jogar apenas a fase de grupo da Libertadores de 2020. Eu espero que tenha ganhado. Mas se não ganhou, pelo menos na de 21 ele ganhou. Ele tem essa medalha de 21 no peito, guardada lá na casa dele. Ele fez um post tão bonito esses dias no Instagram dele, junto com o filhinho dele, com todas as taças que ele ganhou pelo Verdão, falando assim: compartilhar com vocês um pouquinho da minha história no Palmeiras. Uma história feia, né? Com 12 títulos e 10 anos, artilheiro por muito tempo do Allianz Parque, só foi ultrapassado agora pelo Veiga. Tá tudo bem, né? História pequenininha. História pequenininha dentro do Verdão, o Dudu tem, né? E infelizmente ele foi escorraçado do nosso time. Mas a nossa torcida nunca vai te esquecer, Dudu. E olha que legal, pessoal. Eu tenho certeza que nesses últimos 10 anos o Dudu foi responsável por muito da receita do Palmeiras. Porque o crescimento da torcida do Palmeiras, saiu uma pesquisa esses dias falando que a torcida do Palmeiras ultrapassou em números a torcida do São Paulo, que era a terceira maior torcida do Brasil até pouco tempo atrás, né? Que agora a gente assumiu esse posto aparentemente. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja verdade sim. Porque a ascensão de títulos e essa melhoria do Palmeiras nos últimos 10 anos, que o Dudu é fundamental, com certeza muitas crianças, muitos jovens começaram a torcer pro Palmeiras. Mesmo que seus pais torçam para outro time. Porque eu lembro que na minha época, em 99, eu tinha 8 anos de idade, meu pai torcia pro Corinthians, tá? Aí eu gostava muito de ser goleiro. Aí o que eu fazia? Eu estava assistindo os jogos ali no geral, mas eu não tinha um time em específico. Eu gostava de assistir futebol e eu gostava de ser goleiro. Aí eu vi o Marcos, todo badalado, pegando o pênalti do Marcelinho Carioca e trazendo o título da Libertadores pro Palmeiras em 99. Aí já era tarde da noite, eu saí na janela de casa assim, fiquei olhando assim a molecada, a torcida do Palmeiras festejando na rua. Eu falei, eu vou ser palmeirense. Aquela ascensão de 99 e o Marcão, que foi fundamental no passado, na nossa história, fez com que eu me tornasse palmeirense. Da mesma forma que o Dudu, a partir de 2015, começando essa ascensão de vitórias e títulos do Palmeiras, também é responsável por centenas de milhares de novos torcedores pro Verdão. E isso precisa ser valorizado, pessoal. Isso precisa ser valorizado, porque isso é muito grande, isso é muito importante. Isso é incrível. O Dudu ele é responsável por toda essa ascensão. E a gente precisa valorizar, só que a gente valoriza. A torcida valoriza, ao contrário da nossa diretoria. E principalmente a nossa presidente. O Palmeiras fez um anúncio há pouco mais de uma hora atrás da rescisão de contrato, um anúncio pífio, um anúncio escabroso da saída do Dudu. O Palmeiras deu tchau pro Dudu da mesma forma que a gente dá tchau pro cara que traz o gás e instala na nossa casa. Tchau, bom trabalho, seja feliz. Cara, o Dudu não merecia isso. O Dudu merece muito mais do que isso. Muito mais do que isso. O Dudu merecia, no mínimo, um jogo, um evento extraordinário, que lotasse um Allianz Parque. Seria até legal um amistoso aí contra um time europeu, um time americano talvez. Traz aí um time lá, joga contra o Palmeiras, um amistoso, só pra fazer a despedida do Dudu, agora em janeiro depois das férias, antes do Dudu ir embora. Pessoal, seria incrível uma despedida de respeito pro nosso jogador, não uma simples montagem numa rede social dizendo bye bye. Cara, o Dudu merece muito mais do que isso. Isso é vergonhoso. O Palmeiras também fez isso com o Valdívia. Não é o Palmeiras. Na verdade, é a mentalidade da nossa presidente que não valoriza os nossos principais jogadores, os jogadores que a gente mais gosta. A gente fez tanta campanha volta Mago, volta Valdívia. A nossa presidente, pessoal, ela é extraordinária no quesito administrativo. Quanto a isso, ninguém nunca na vida pode falar nada. O Palmeiras está subindo cada vez mais de patamar. Eu vou trazer um vídeo sobre isso, falando das finanças do Verdão. Tá? Talvez eu faça até um vídeo das finanças do Verdão. Tipo assim, com uma tabela bem legal em Power BI. Bem top, falando assim do faturamento da bilheteria, dos sócios torcedores, das vendas de jogadores, vendas no geral, tal, etc. Eu acredito que vai ficar um vídeo bem legal, fazendo sobre o faturamento do Verdão de 2024, que a gente bateu 1 bilhão. Esse 1 bilhão, sim, tem muito a ver com a nossa presidente. Só que no quesito gerir pessoas, aí não.
Aí ela ela não tem nenhum tato com isso. Porque da mesma forma que aconteceu aquela campanha Volta Mago, Volta Valdívia, que a gente pedia, ela não valorizou, a diretoria não valorizou a opinião dos torcedores. A gente implorou. Independente se ele ia fazer alguma coisa aqui no Palmeiras ou não, mas a gente implorou, a gente queria ver o Mago pela uma última vez no Palmeiras, por todas as alegrias que eles trouxeram pra nós, que ele trouxe pra nós. A gente queria, pessoal. E a diretoria precisa valorizar a opinião do torcedor, precisa escutar o que a gente tá pedindo, que é o que a gente quer. Se a gente não for campeão, só que vendo um jogador que a gente gosta, que a gente admira dentro de campo, a gente não vai ficar bravo xingando. Olha o tanto que a gente foi feliz vendo o Mago em uma era que a gente quase não ganhava título. A primeira passagem do Valdívia, por exemplo, ele ganhou só o Paulistão de 2008. A gente não ganhava nada naquela época, eu era super feliz. Eu assisti o jogo do Palmeiras assim ansioso, com expectativa, porque eu ia ver o Valdívia. E ele foi escorraçado da mesma forma. Não deu valor, não valorizou, mas é a mentalidade da nossa presidente. O Dudu, da mesma forma. Ele vai sair, como a gente dá tchau pro cara do gás, infelizmente. Só que saiba de uma coisa, Dudu. A nossa torcida valoriza você e a gente nunca vai te esquecer. Obrigado, Dudu. Mano.